Pare de culpar o mundo. Olhe para esse cara chato no espelho. Para um segundo e me olha direto nos olhos. Eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça ou sussurrar mentirinhas doces do tipo você tá indo bem. Não. Se você fica maluco de tédio no segundo em que fica sozinho, a verdade amarga é essa. Você está andando com uma pessoa chata, e essa pessoa é você mesmo. Para de culpar essa sociedade sem coração. Para de mimimi reclamando que os amigos hoje em dia são um lixo. Larga esse papel de vítima. A real é que o seu mundo interior é tão oco, tão vazio, que nem você aguenta a sua própria companhia. Então, por que diabos qualquer outra pessoa te acharia interessante? Deixa eu te falar de um típico bom vivan de São Paulo. Esse cara tem 5.000 amigos no Facebook. Todo santo final de semana, ele tá nos churrascos mais barulhentos, rindo como se fosse o centro do universo. Mas olha de perto o momento em que ele entra no elevador. Bastam 30 segundos de silêncio e ele começa a tremer. Ele se atrapalha pegando o celular, rolando a tela sem rumo como um viciado atrás de uma dose, desesperado por uma notificação, um like, qualquer coisa que o salve da quietude. Por que ele é tão patético? Porque ele tem pavor do rosto que reflete naquela tela preta antes dela acender. Ele tem medo de encarar o vazio dentro de si mesmo sem as luzes do palco ou os aplausos falsos. Ele não é um homem livre, ele é um mendigo emocional, sobrevivendo de migalhas de atenção da multidão só para se sentir vivo. Nem ouse se deixar virar esse cara. Tá na hora de uma revolução interna imediata. Em vez de desperdiçar horas polindo uma vida digital falsa, gasta esse tempo dando um upgrade no seu cérebro e na sua postura. Aprende a ler um livro difícil. Aprende a sentar e encarar os seus erros. Aprende a se apaixonar pelo silêncio. Evolua até que conversar com você mesmo seja, de fato, mais inteligente e valioso do que fofocar com uma multidão de Zé Ninguéms. Lembra, nesse mundo barulhento e insano, a virtude e o autocontrole são os únicos ingressos para a felicidade eterna. Se você não consegue se fazer feliz, acredita em mim, ninguém mais vai fazer isso por você. Você é um rei ou apenas um mendigo emocional procurando um lugar para se conectar? Encara a realidade. O mundo está infestado de parasitas emocionais. Pesado? Que bom. Porque essa é a sentença de morte para qualquer um que não consegue parar em pé sozinho. A maioria das pessoas hoje é como um smartphone velho com a bateria viciada. Elas não funcionam por 5 minutos sem se conectar a uma multidão, a uma festa ou a um elogio barato qualquer. No segundo em que as luzes se apagam e o barulho para, elas apagam na hora, porque tem zero energia interna. Deixa eu te falar de uma viciada em atenção que eu conheço. Toda vez que ela fica solteira, a vida dela vira um deserto nuclear. Ela não tem coragem de pisar numa cafeteria sozinha porque morre de medo que as pessoas olhem para ela como uma loser sem amigos. Ela não consegue nem ir ao cinema solo, porque não tem ninguém lá para tirar a foto do cheque ou ajudá-la a postar um story fingindo que está ocupada. Para sentir que tem algum valor, ela precisa sair e sugar a energia do flerte de estranhos na internet. Cada like é um sedativo, cada DM de moleque é um suspiro desesperado por ar, só para manter a existência dependente dela viva por aparelhos. É patético. Isso não é viver, é mendicância emocional, dia após dia. Você está se transformando num escravo, ajoelhando para implorar por validação de pessoas que nem vão lembrar o seu nome daqui a 5 minutos. Por que você se vende tão barato? Lembra da lei do mais forte. O fraco precisa de uma multidão para sentir que existe, mas o homem de caráter usa o silêncio como matéria-prima para construir um reino impenetrável dentro da própria alma. Chegou a hora de fazer uma escolha para a sua vida. Você quer continuar sendo um mendigo emocional, vagando por aí atrás de uma tomada para se conectar e ganhar atenção? Ou você quer ser um rei? Alguém com uma energia interna tão poderosa que, mesmo que o mundo inteiro te dê as costas, o seu reino continua brilhando? Independência energética não é um hobby, é uma habilidade de sobrevivência obrigatória se você quer uma mente invicta. Para de procurar uma tomada nos outros e comece a construir a sua própria usina de força. A armadilha do churrasco. Pare de transformar sua vida num show de comédia barato. Olha, aqui no Brasil,
A gente é obcecado por uma definição tóxica de felicidade: o barulho. Se você não tá num churrasco todo santo final de semana, rindo até não aguentar mais, dançando com uma cerveja na mão, as pessoas te olham como se você tivesse caído de outro planeta. Fomos programados para acreditar que a felicidade precisa de plateia. Mas vamos mandar a real aqui por um segundo: quanto desse barulho é de verdade? E quanto disso é só uma performance tosca e desesperada para esconder uma alma que tá gritando porque tá vazia? Observa só uma mesa de jantar vibrante típica lá no Rio de Janeiro. Você vai ver atores profissionais. Eles gastam 30 minutos arrumando um prato de picanha só para pegar a luz perfeita, editando as cores para a carne parecer mais suculenta pro story. Mas a ironia é patética. No exato segundo em que o botão compartilhar é apertado, eles caem num silêncio assustador. Não conseguem tirar 5 minutos para ouvir de verdade a pessoa sentada na frente deles, e com certeza não tem coragem de gastar um único segundo ouvindo a voz do próprio coração. Você acha que eles estão se divertindo? Não mente para você mesmo. Eles estão tremendo, fugindo da realidade. E aqui vai um banho de água fria para esse seu ego inflado. Você acha mesmo que é tão importante assim que o mundo tá perdendo o sono porque você não postou um story nas últimas 24 horas? Acorda. Enquanto você tá suando para escrever uma legenda e provar que a sua vida é perfeita, as pessoas que supostamente se importam com você estão ocupadas rolando vídeos de gato no Reels. A sua foto é só um grão de areia passando pelo dedão deles, sumindo num piscar de olhos. Vivemos numa era onde as pessoas são viciadas em validação falsa como se fosse droga, enquanto a única coisa que poderia realmente salvar a sua vida, a autoconsciência, é jogada no lixo. Você precisa assumir a responsabilidade radical por esse delírio. Para de deixar churrascos e likes definirem o seu valor. Se você não consegue achar felicidade sozinho no silêncio, então mesmo no meio do carnaval mais barulhento, você ainda vai ser só uma pessoa solitária fingindo um papel de felizinho. Para de viver pela lente. Começa a viver pela realidade de que você está tentando fugir há tanto tempo. O silêncio é o laboratório do vencedor, não um refúgio para os fracos. Você acredita mesmo que ideias que mudam o mundo, estratégias de negócios de milhões de dólares ou obras-primas da arte surgem enquanto você está virando cachaça num bar ou rebolando numa batida de samba na pista de dança? Acorda. As maiores coisas da história nunca nasceram no meio de uma multidão barulhenta e medíocre. Elas foram concebidas num espaço que a maioria das pessoas hoje morre de medo: o silêncio absoluto. É o único lugar onde o seu ego barulhento é forçado a calar a boca, permitindo que a verdadeira sabedoria finalmente comece a falar. Olha para as lendas, desde os inventores que remodelaram a humanidade até os lendários samurais de que tanto falamos neste canal. Eles não passavam o dia rolando o feed ou fofocando sobre quem tá brigando com quem na internet. Eles passavam horas, todos os dias, apenas, sentados imóveis. Parece loucura e perda de tempo para uma pessoa ocupada como você, né? Mas num mundo onde o ativismo é adorado como uma religião, ficar sentado em silêncio é o exercício mais difícil e poderoso que você pode fazer. Quando você tem culhão para matar o barulho, as notificações do celular, o drama das redes sociais, a conversa fiada, é aí que o seu cérebro finalmente desperta. Ele começa a realizar sua função mais primordial: conectar os pontos. Ele une dados espalhados e ideias brutas que o caos diário soterrou. O silêncio não é apenas um espelho que reflete a verdade sobre quem você é, ele é o laboratório mais avançado da Terra, onde grandes ideias são forjadas. E aqui vai um banho de água fria para a sua atenção barata. Se você não consegue aguentar nem 22 minutos deste vídeo sem, subconscientemente, procurar o celular ou checar uma notificação, então olha no espelho e admite: você está sufocando seu próprio gênio interno até a morte, todos os dias. Você transformou seu cérebro num lixão de informações inúteis. Se você não consegue dominar sua própria atenção no silêncio, você será sempre apenas mais um espectador na multidão, aplaudindo o sucesso dos outros enquanto se pergunta por que continua travado no mesmo lugar. Para de culpar as circunstâncias. Assuma a responsabilidade radical pelo fato de que você mimou suas distrações por tempo demais. O gênio está te esperando do outro lado desse silêncio,
mas você tem coragem de entrar? A habilidade mestra da solitude ou a sentença de prisão da solidão. Você é uma vítima ou um mestre? Escuta bem, porque eu vou te dar um choque de realidade que vai doer. A única razão pela qual você fica maluco quando está sozinho é porque você está confundindo uma doença mortal com uma habilidade mestra. Para de mentir para si mesmo. Especialmente aqui no Brasil, onde andar sozinho na rua é tratado como um anúncio público de que você é um perdedor total, é muito fácil cair nessa armadilha mental. Entenda as definições antes de sair correndo para um terapeuta. Solidão é uma doença. É o estado de um mendigo passivo, alguém gritando por atenção, mas tomando o vácuo do mundo. Mas a solitude? O que eu chamo de a arte de caminhar sozinho? Isso é uma habilidade mestra. É para aqueles que realmente são donos do próprio destino. Olha a diferença acontecendo aí dentro da sua cabeça. Imagina um cara desempregado encolhido num apartamento em São Paulo. Ele se sente sozinho pra cacete, completamente inútil, só porque o celular não está vibrando e ninguém convidou ele para um churrasco no fim de semana. Ele é uma vítima, puro e simples, tremendo porque se sente abandonado pelo mundo. Mas agora, olha para um filósofo estoico em meditação profunda. Ele pode estar num quarto vazio, sem dinheiro, sem amigos à vista, e ainda assim ele é mais feliz do que qualquer bilionário se afogando numa multidão. Por quê? Porque ele carrega um universo vibrante dentro da própria mente. Ele não está esperando o mundo salvá-lo ou reconhecê-lo. Ele abandona ativamente esse mundo barulhento e falso para encontrar a sua versão mais poderosa. O solitário foi aquele que foi expulso. O homem da solitude foi aquele que escolheu sair. É exatamente por isso que os líderes mais poderosos da história eram solitários por opção. Eles entendiam que a força não está na quantidade de pessoas ao seu redor, está na qualidade do ser humano que habita dentro de você. Então, para de choramingar e para de se fazer de vítima. Se você se sente sozinho, a culpa é 100% sua. Isso mostra que você foi preguiçoso demais para construir um mundo interno sólido e interessante. É hora de assumir a responsabilidade radical. Você quer continuar sendo aquele cara esperando um like só para provar que existe? Ou quer ser o filósofo que é dono do reino que existe entre as suas orelhas? A escolha é sua, mas lembre-se, um rei nunca implora por companhia. O teste final: nenhum botão de like vai te salvar no seu leito de morte. Escuta aqui, eu vou jogar um balde de água gelada na cara das suas ilusões. Você nasceu sozinho, com toda a certeza do mundo, vai morrer sozinho. Isso soa pessimista para você? Ótimo. Porque essa é a verdade mais nua e crua que essa sociedade obcecada por barulho tenta esconder de você a todo custo. Passamos a vida inteira correndo atrás de multidões, desesperados para ser o centro das atenções em cada churrasco de esquina, mas é hora de acordar. Naquela maldita cama de hospital, quando sua respiração não passar de um suspiro desesperado, nenhum algoritmo do Instagram vai vir te salvar. Nenhum like, nenhum emoji de coração e nenhum comentário cheio de hype vai conseguir mascarar o terror que vai apertar o seu peito. Imagina o cenário mais trágico do mundo, você deitado ali, encarando a morte de frente, e de repente percebe que a pessoa que vive dentro do seu peito, a sua própria alma, é uma completa estranha. Por décadas, você foi obcecado em agradar Zé Ninguéms na internet. Você fingiu ser o cara feliz em todas as festas, mas não foi capaz de reservar uma única hora para realmente sentar e conhecer a si mesmo. Você construiu um castelo para a plateia admirar, mas dentro dessas paredes, você vive como um mendigo faminto porque não suporta a sua própria presença. Para de mentir para si mesmo dizendo que aprender a ficar sozinho é algo estranho ou excêntrico. É exatamente o oposto. É o treinamento de forças especiais mais brutal que existe para preparar uma mente invicta para qualquer crise. Se você não aprender a ser seu próprio amigo agora, você está entregando em mãos uma sentença de morte para sua alma muito antes do seu corpo parar de respirar. Assuma a responsabilidade radical pela sua própria covardia. Pare de procurar uma plateia para a sua vida. Domine o silêncio, não para fugir do mundo, mas para se tornar tão poderoso que você não precise mais de ninguém ou de qualquer elogio barato e lixo para se sentir completo. Quando você atingir esse nível, o
O nível onde você é verdadeiramente feliz mesmo estando completamente sozinho. Esse é o momento em que você finalmente toca a liberdade absoluta. Não espere até os seus segundos finais para perceber que passou a vida inteira vivendo como um estranho na sua própria casa. Operação Encontro Solo, quando você é o único item no cardápio. Ei, para de balançar a cabeça concordando e depois deixar esse conhecimento apodrecer no fundo do seu cérebro. Escuta bem, conhecimento sem ação é apenas lixo entulhando uma mente que já está sobrecarregada. Se você realmente quer uma mente invicta, você precisa abandonar o hábito de se esconder atrás de uma tela e ir para as trincheiras agora mesmo. Meu primeiro exercício para você, e eu aposto que vai fazer os covardes suarem frio, é este: vá a um encontro com você mesmo no restaurante mais chique que você conhece. Eu não estou falando de comer um hambúrguer gorduroso em qualquer esquina. Eu me refiro a escolher aquele lugar que você normalmente só vai em aniversários ou para impressionar alguma garota. Coloque o seu melhor terno, reserve uma mesa bem no meio do salão e entre lá como um rei inspecionando o seu domínio. Mas aqui está a verdadeira armadilha: 0 celular, 0 livros, 0 fones de ouvido. Apenas você, o seu prato e um silêncio tão alto que vai fazer a sua pele arrepiar. Imagine a cena: casais sussurrando, grupos rindo ao redor das mesas de rodízio. E bem ali, no meio de tudo, você está sentado sozinho, encarando o vazio ou apenas observando a vida. Como é a sensação? Instável, né? Você vai sentir como se milhares de olhos estivessem queimando sobre você, te julgando como se fosse um tipo de aberração abandonada. O seu ego vai começar a berrar, implorando para você tirar aquela chupeta digital do bolso só para fingir que está mandando uma mensagem ou parecer ocupado, apenas para encobrir a sua sensação patética de estar exposto. Mas acorda. Aqui está o banho de água fria que você precisa. A verdade é que você não é tão importante assim. Todo mundo está ocupado demais se preocupando com os próprios estômagos ou performando para os seus próprios stories no Instagram. Ninguém tem tempo para julgar um cara comendo sozinho. Cada grama de julgamento que você sente é apenas um fantasma criado pela sua própria mente fraca. Se você não consegue ficar sentado parado por 1 hora e desfrutar de uma refeição sem uma dose de dopamina do seu celular, então você é um escravo. Simples assim. Assuma a responsabilidade radical pela sua própria liberdade. Quando você passar neste teste, vai perceber que, quando não teme mais o julgamento da multidão, você se torna a pessoa mais poderosa da sala. Agora vá. E nem ouse voltar até que tenha encarado o convidado mais importante da sua vida, você mesmo. O desafio da caminhada em silêncio: 15 minutos nu com o demônio na sua cabeça. Beleza, agora tira essa chupeta digital dos seus ouvidos. Sim, estou falando desses fones caros que você não desgruda toda vez que bota o pé na rua. Por quê? Porque você é um covarde que morre de medo do silêncio. Você precisa de um EDM batendo forte ou de algum especialista palestrando no seu ouvido sobre 5 passos para o sucesso só para abafar o vácuo gritante que existe aí dentro. Este segundo exercício é ridiculamente simples, mas vai despir o seu ego mais rápido do que qualquer teste. 15 minutos caminhando na rua em silêncio absoluto. Eu quero que você saia por aí, no meio do caos da cidade. Pode ser no calor infernal do Rio ou na correria frenética de São Paulo. Nada de Spotify. Nada de podcast. Zero anesthesia digital. Apenas você e os seus pés atingindo o asfalto. Deixe os seus ouvidos sentirem cada buzina aguda, cada briga de rua, o vento chicoteando entre os prédios. Mas essa não é a parte assustadora. A parte assustadora é quando o barulho externo diminui e você finalmente começa a ouvir o demônio na sua cabeça. É nesse momento que todos os pensamentos tóxicos que você passou meses enterrando vão subir como fantasmas. Você é um fracasso. Você nunca vai ser ninguém. Olha para eles, todo mundo está rindo de você. Como é a sensação? Dá vontade de sacar o celular e fugir, não dá? Você está fissurado por barulho como um viciado atrás de uma dose. Não é patético que um marmanjo como você seja derrotado pelos próprios pensamentos em menos de 15 minutos? Para de se fazer de vítima do estresse. Esses pensamentos são seus. Eles são a sua responsabilidade.
Fugir para a sua playlist só te transforma num refugiado dentro da própria mente. Caminhar em silêncio não é sobre encontrar uma paz interior bonitinha, é sobre ter culhão para encarar as partes mais sombrias e feias de si mesmo sem tremer. Joga esses fones na bolsa, sai para a rua e começa a ouvir a verdade de uma vez por todas, seu covarde. A guerra contra a chupeta digital. Você é o mestre ou o viciado? Ei, olha para essa coisa na sua mão agora. Sim, esse pedaço de plástico e vidro cuspindo luz azul. Para mim, isso não é um smartphone. Isso é uma chupeta digital na qual você está pendurado só para esquecer o quão vazio se sente por dentro. Você acha que está no controle? Para de mentir para si mesmo. Essa coisa está te levando pelo nariz como um cachorrinho bem treinado. Este último exercício é um balde de água gelada sobre essa liberdade de que você tanto se orgulha, um apagão digital total após as 21 horas. A regra é ridiculamente simples, mas para um covarde, é um pesadelo. Exatamente às 21 horas, mate todas as notificações. Nada de WhatsApp, nada de Instagram, e definitivamente, nada de e-mails de trabalho. Nós dois sabemos que isso é só a sua desculpa favorita para fingir que é ocupado. Depois, joga esse celular em outro cômodo, fecha a porta e deixa ele lá. Eu quero ver se você consegue sobreviver apenas 2 horas sem a sua dose de dopamina barata de uma tela. Apenas 120 minutos. Você consegue, ou sua mente vai estalar no segundo em que o brilho desaparecer. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Nos primeiros 15 minutos, sua mão vai começar a tremer sobre a mesa como um viciado atrás de uma dose. Você vai sentir um vazio no peito, é o FOMO gritando no seu ouvido. Você vai ficar apavorado achando que alguém postou um story revolucionário ou que algum Zé ninguém comentou na sua foto. Não é patético? Um adulto formado entrando em estado de pânico total só porque está sentindo falta de alguns pontinhos vermelhos numa tela. Se você não consegue aguentar 2 horas de silêncio, então olha no espelho e admite, você é um escravo. Você entregou seu foco, suas emoções e sua vida inteira para os algoritmos de bilionários do Vale do Silício. Você está deixando algumas linhas de código decidirem quando você fica feliz, quando fica triste e se você tem ou não algum valor. Para de culpar as suas circunstâncias ou o seu trabalho corrido. Essas são desculpas de perdedor. Se você não consegue tirar os olhos dessa tela depois das 21 horas, a culpa é 100% sua. Você é simplesmente fraco demais para impor um limite a si mesmo. Essas 2 horas não servem para te torturar. Servem para você reivindicar a sua alma do rolar de tela infinito que a roubou. Desliga isso. Entra no silêncio. Começa a aprender a ser um ser humano de novo antes que você se transforme em um cadáver oco controlado por notificações. Entre para o exército dos 5%, mestre ou apenas mais uma ovelha no rebanho. Parabéns. Sério mesmo. Se você ainda está me ouvindo até este exato momento, você acabou de realizar um milagre que 95% dos perdedores lá fora nunca vão conseguir entender. Você provou que ainda tem a capacidade de focar. Enquanto milhões de caras no Rio ou em São Paulo estão grudados em suas telas, rolando o dedo sem parar como zumbis digitais atrás de uma dose barata de dopamina em vídeos de dancinha ou roteiros vazios, você escolheu ficar aqui. Você escolheu encarar a verdade nua e crua sobre si mesmo. Você não é um viciado em notificações perdendo o juízo, e isso, bem aí, é o seu ingresso de primeira classe para fora da escravidão emocional. Mas me escuta bem, eu não estou aqui para massagear o seu ego. Nem ouse apertar esse botão de like por hábito se você estiver apenas assistindo isso por diversão, só para depois voltar aos seus velhos costumes, mergulhando no buraco negro do TikTok ou rolando reels como um viciado numa overdose. Se você pretende viver uma vida tão rasa assim, então, por favor, faça um favor a nós dois e saia deste canal. A mente invicta não é um lugar para entretenimento, é uma forja para guerreiros mentais. Eu não preciso de engajamento falso de pessoas que não têm culhão para mudar. Agora é a hora de testar se você realmente pertence à elite dos 5%. Eu quero que você faça um voto através da ação. Comente a palavra sozinho, logo abaixo deste vídeo se você tiver coragem de se comprometer com o exercício da caminhada em silêncio hoje mesmo.
Não escreva se você planeja mentir para si mesmo. Digitar essa palavra é um contrato de sangue com a sua própria alma. 15 minutos, sem celular, sem música, apenas você e o demônio dentro da sua cabeça. Estamos construindo este império da mente invicta juntos, uma comunidade de mentes invencíveis em uma era de caos puro. Mas lembre-se de uma verdade suprema: eu posso te dar um mapa, mas eu não posso caminhar por você. O topo da liberdade é um lugar muito solitário, porque apenas aqueles que ousam caminhar sozinhos conseguirão pisar lá. E então, o que vai ser? Você vai ficar com as ovelhas esperando para serem levadas pelo nariz, ou vai escolher caminhar sozinho e se tornar o rei da sua própria vida? Vejo você no topo, onde a distração não tem mais nenhum poder sobre nós.